Deixa eu colocar aqui a minha folha do lado. Primeira coisa que eu vou fazer, vamos colocar uma reta, tá? Um segmento de reta. Então vai ser bem parecido com o que eu fiz lá do ponto médio. Então eu tenho aqui um segmento de reta, tá? Não importa o tamanho, importa que ele vai ter que ter um final e vai ter que ter um início. Então é um segmento de reta, tá bom? Bom, agora eu vou traçar neste segmento de reta uma perpendicular. E eu quero que essa perpendicular passe no ponto médio deste segmento. Então, se a minha reta é perpendicular, quando é uma reta, se eu digo que ela é perpendicular, é porque ela vai estar formando ângulos de 90 graus. Lembra que no início eu falei para vocês, olha, eu vou usar esse esquadro porque eu tenho aqui, ó, um desses cantos tem 90 graus. Então, a ideia é que eu vou construir aqui uma reta perpendicular a este segmento, logo ela terá um ângulo ou 4 ângulos, né, de 90 graus. Olha só, faço o mesmo procedimento que eu fiz lá quando eu fui encontrar o ponto médio. Abro o meu compasso um pouco mais, no mínimo, um pouco maior que a metade, coloco a ponta metálica numa das extremidades, faço um arco em cima, faço um arco embaixo, faço a mesma coisa do outro lado, um arco em cima, um arco embaixo. E agora eu vou traçar uma reta por essas duas interseções. Então ela vai passar nessa interseção e na outra lá embaixo. Só que veja que agora eu tenho uma reta. Eu não tenho um segmento de reta, tá bom? Porque mediatriz, a mediatriz é uma reta. Então eu posso dizer que eu tenho a mediatriz de um segmento de reta. Então essa aqui vai ser a minha reta chamada mediatriz. E ela qual é a propriedade da mediatriz? Primeiro, ela é uma reta perpendicular ao segmento. Então aqui, ó, representação de um ângulo de 90 graus, tem que ter 90 graus, tá? E mais, essa perpendicular vai passar bem sobre o ponto médio. Então aqui, esse aqui vai ser o A, aqui vai ser o B. Então, eu acabei de construir para vocês uma mediatriz, que é uma reta perpendicular ao segmento, que passa no ponto médio. Viu só? Moleza, né? Agora tem mais uma propriedade desta mediatriz que vale a pena a gente estar comentando. Lá no início do vídeo eu coloquei que todos os pontos pertencentes à mediatriz são equidistantes das extremidades. Então o que é equidistantes? Vamos lá, lembra que uma reta é um monte de pontinho um atrás do outro? Vamos pensar nesse ponto aqui, ó. Existe um ponto que está aqui, tem um monte de ponto, eu vou evidenciar esse ponto. Se eu pegar uma régua e for medir daqui até aqui, ó, mais ou menos, aqui está dando 4,5, tá bom? Ora, aliás, para ser exato, vamos usar o compasso. Se eu abrir o meu compasso daqui desse ponto até o ponto médio, eu vou ter esta distância. Se eu colocar na outra extremidade, veja que eu tenho a mesma distância. Então eu posso dizer que esse ponto aqui, que eu vou chamar de, sei lá, C, que o ponto C é equidistante de A e B. Isso significa que o C, a distância do C até o ponto A é uma distância qualquer. Agora, a distância do ponto C ao ponto B é a mesma distância. Então, para mim representar isso, eu poderia fazer assim, ó, traçar uma reta entre esses dois pontos e dizer que essa medida é igual
a essa medida. Logo, o ponto C é equidistante de B e A. Viu só? Então tá aí. Acabamos de fazer a construção de uma mediatriz de um segmento de reta. Falamos um pouquinho sobre o que é uma reta perpendicular, o que é um ponto, o que é uma reta, o que é um segmento de reta, né? O que são pontos equidistantes, pontos que estão na extremidade. Olha só quanta coisa a gente conversou até agora, hein? Não é bom? Joia! E aqui nós vamos conversar sobre bissetriz de um ângulo, ok? Bom, vamos para a definição. Bissetriz é o lugar geométrico dos pontos que equidistam de duas retas concorrentes. Eu esqueci de anotar, não anotei. Duas retas concorrentes. E, por consequência, divide um ângulo em dois ângulos congruentes. Então vamos entender essa frase bem legal. Bom, primeiro, lugar geométrico, nós já conversamos, ok? Pontos que equidistam, nós já conversamos. Eu mostrei um ponto lá quando eu construí a mediatriz. E essa reta, ela vai dividir, a bissetriz, ela vai dividir um ângulo em dois ângulos congruentes. Quando eu falo ângulos congruentes, é porque são ângulos que têm a mesma medida, tá bom? E aí é falado lá sobre retas concorrentes e eu vou também falar sobre semi-reta. Então olha só, primeiro vamos pensar em retas congruentes. Retas congruentes são retas que se cruzam. Pode ser aqui, ó, essa aqui, ó, essas duas aqui. São retas congruentes. Por quê? Porque elas se cruzam. Se elas se cruzam, elas têm um ponto em comum. Então eu posso até dizer que retas perpendiculares também são retas concorrentes, porque elas se cruzam e têm um ponto em comum. Só que reta perpendicular é um caso especial de retas concorrentes, ok? Bom, e aí o que acontece? Se eu pensar no seguinte, digamos que semi-reta você tem início, mas não tem fim. Agora imagine que eu coloque, aqui, vou colocar onde? Deixa eu colocar na parte de trás, na outra folha, peraí. Vou botar aqui. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho essas duas retas concorrentes aqui, ó. Então eu tenho essa aqui e essa aqui. Só que o que acontece? O ponto em comum das duas vai ser esse cara aqui. Eu vou chamar ele de, sei lá, de quê? De V. Ponto V de vértice, tá bom? E olha, perceba que com essas duas retas concorrentes, eu tenho quatro ângulos. Ó, essa reta, esta semi-reta e esta semi-reta, a distância entre as duas é chamada de ângulo. Então eu tenho um ângulo aqui, um aqui, um aqui e um aqui, tá bom? E a unidade de medida para o ângulo é o grau, tá bom? Imagina que você estivesse em pé aqui nesse ponto. Se você estiver olhando para essa reta aqui, e você der um giro sobre o próprio eixo, você vai dar uma volta de quantos graus? 360 graus, não é isso? Beleza. Então, cada ângulo desse é medido em graus, tá bom? Então agora vamos lá. Já sabemos como é que se forma um ângulo, que precisa de pelo menos duas retas concorrentes. E aí eu vou desconsiderar essa parte de cá e essa parte de cá, porque eu vou focar minha atenção apenas nesse ângulo aqui, ok? Bom, o que mais que ele fala? Já falamos sobre retas concorrentes. Agora, de forma reduzida, resumida, o que é uma bissetriz de um ângulo? Bom, primeiro, está aqui o nosso ângulo, ok? Eu não sei quantos graus tem, mas eu poderia até medir, ó, vamos ver? Olha aqui, ó, pegando o meu transferidor, coloco o alvo no vértice, alinho 180 aqui, 180 aqui, mais para cá, pumba. Logo, aqui ó, tem aproximadamente 60 graus, tá? Então esse ângulo aqui
tem 60 graus. E eu quero dividir este ângulo ao meio. Para isso, eu vou construir uma bissetriz. Porque a bissetriz é o lugar geométrico de todos os pontos que equidistam deste lado e deste lado. Esse aqui é um ângulo, então eu tenho essa reta e essa reta. Então eu vou traçar uma reta que vai sair daqui, uma semi-reta, que vai sair do vértice e vai nessa direção e, consequentemente, vai dividir o ângulo em dois. Então, essa reta não é um conjunto de pontos? Então, bissetriz é o lugar geométrico onde estes pontos vão estar equidistantes desse lado do ângulo e desse lado do ângulo. Viu só? Então, vamos lá. Vou fazer a construção de uma bissetriz desse ângulo aqui. Bom, para começar, eu não posso chegar, por exemplo, e medir, aqui para me dividir no meio, pegar aqui e medir aqui, ó. Então daqui até aqui tem 5 centímetros, então vou colocar 2,5, pego e traço. Isso não vai trazer perfeição. Isso é imperfeito. Para que a gente faça isso, se eu fosse fazer com a régua, primeiro eu tenho que criar duas marcações que vão servir de auxílio, para que eu tenha daqui até, por exemplo, eu posso pegar aqui e da régua, marcar 1 centímetro aqui, marcar 1 centímetro aqui e dessa medida medir. Dessas duas marquinhas que eu fizer, a grosso modo, medir e dividir ao meio. Só que é muito mais fácil fazer isso com o compasso. Olha só, eu vou abrir uma medida conveniente com o meu compasso. Isso aqui é mais do que suficiente. Coloco a minha ponta metálica no vértice do ângulo e eu vou traçar um arco passando nas duas laterais do ângulo. Olha aí. Agora, daqui até o arco tem uma medida, daqui até o arco tem a mesma medida. Bom, e esse ângulo que eu acabei de representar aqui tem aproximadamente 60 graus, tá bom? Agora, como é que eu vou construir a minha bissetriz? Eu vou abrir o meu compasso um pouco mais do que a metade dessa distância. Tem que ser, no mínimo, um pouquinho mais do que a metade. Então, se fosse aqui, estava bom. Mas eu posso exagerar, porque aí fica mais fácil. O que não pode é ter menos do que a metade. Então, com essa abertura, está travado. Coloco a ponta metálica nessa interseção do meu arco com uma da reta, tá dando para ver aí? E vou fazer um arco aqui em cima. Não mexo na abertura. Coloco a ponta metálica na outra interseção. E aí vou fazer o outro traço lá em cima. Pronto. Agora, se eu traçar uma semi-reta, partindo do vértice e passando por essa interseção desses dois arcos, onde esses arcos se encontram, eu vou traçar a minha bissetriz. Então, essa mocinha aqui, ó, é a bissetriz. Opa, desculpe. É a bissetriz desse ângulo, tá? E se o ângulo todo tem 60 graus, agora aqui vai ter 30 graus e aqui vai ter 30 graus. Tá aí. Acabamos de construir uma bissetriz. Viu só? Parece complicado, mas não é. Se você não tem as réguas, o compasso para fazer, pelo menos você já viu o conceito, o que é. Você já visualizou o que é. Beleza?